Saudações, meus caros alunos. Tudo bem com vocês? Bem, essa semana agora nós vamos estudar um componente, muito importante também para o funcionamento do computador, certo? Nós vamos falar agora sobre as fontes de alimentação do computador. Mas o que seria fonte de alimentação de um computador? Bem, a fonte de alimentação do computador, pessoal, é um componente que permite energizar, de uma forma mais singela aí, para vocês entenderem, todas as peças, todos os componentes do nosso computador. Por quê, professor? Porque cada peça, cada componente, cada hardware que tem dentro do teu computador, ele consome uma energia diferente, A alimentação em watts, que eles vão ter que ser energizado, é diferente um do outro, tá? Essa fonte aí que vocês estão vendo é uma fonte utilizada nos nossos computadores atuais, tá, pessoal? Fontes é um tipo de fonte que vocês vão conhecê-la por fonte ATX, tá? Mas vamos lá. Então, o que seria a fonte? É um equipamento usado para alimentar cargas elétricas, em diversos componentes, ou seja, não ficamos só presos ao nosso computador, Ela também vai servir para impressora, para um scanner, para todos os equipamentos, que você vai utilizar de uma forma tecnologicamente falando, tá? Existem fontes de correntes AC, e DC. AC por quê, pessoal? É a energia que vem da rua, que é uma energia que ela pode oscilar, e quando ela passa por dentro da tua fonte de alimentação, ela é uma energia que regula a tensão, ou seja, sempre vai ser aquela mesma quantidade de energia, não vai ter oscilamento na tensão, que é uma coisa que o motivo, inclusive, de nós termos fonte de alimentação no computador é não ter oscilação na tensão, ou seja, na força da energia. Por quê? Se algumas peças do computador ela receber uma energia a mais, pode queimá-las. E se receber energia de menos, aí alguns componentes não irão funcionar. Então ela tem que estar estabilizada, tá? Por se tratar, pessoal, de um campo eletromagnético, a energia, nós vamos entrar num assunto seguinte: a nossa fonte ela tem que ser blindada, material blindado o quê? Para não te dar choque, tá, pessoal? E então, as fontes ela têm voltagens diferentes, Aqui, por exemplo, na nossa cidade, a energia trabalha com 110 volts. Já em algumas outras cidades do país, ela trabalha com 220. Então, esse é um dos motivos, Por quê? Tem uma chave seletora, em algumas fontes mais antigas, onde você vai selecionar a voltagem da energia que está entrando nessa fonte, que tem na sua cidade, para depois ela transformá-la, de acordo com a necessidade da placa-mãe e dos demais componentes do teu computador. Essa fonte de energia, essa fonte de alimentação que vocês estão vendo agora aí, ela é uma fonte que te permite você conectar vários cabos conforme os componentes que tem dentro do seu computador, certo? Ou seja, não há uma necessidade de vir aquele monte de cabos todos pendurados na fonte, algum deles sem utilidade, Então vamos ver essa diferença, pessoal, Aqui, como vocês estão vendo, chave de ligar e desligar, e esse outro conector, esse outro plugzinho ali, onde você vai encaixar o cabo de energia, tá? Para alimentar essa fonte. Aqui a fonte também, pessoal, ela também depende de um sistema de refrigeração, isso aí, uma ventoinha, uma fan, tá? E aqui são os componentes eletromagnéticos, eletrônicos, que são instalados dentro da nossa fonte, tá, pessoal? Então vamos lá, pela fonte de alimentação. Assim como a gente, pessoal, falou que tem placa-mãe AT, também tem fonte AT também, para atender aquelas placas mães ali mais antigas, tá, pessoal? Ela era um padrão diferente, como vocês podem ver, a fiação dela vinha toda num chicote só, e geralmente não tinha opção de escolha, e os cabos, eram os mais diversos ali, porque existia uma variedade de fabricantes, não tinha um determinado padrão para todos os cabos, tá? Ela não tinha geralmente uma chavezinha seletora, entendeu? Então você tinha que cuidar na hora de comprar uma fonte para energia de cidades que é 110 volts e outras que tem na cidade energia 220. Agora vamos falar da nossa fonte de alimentação ATX, que é o padrão utilizado para nossas placas mães atuais. Já como vocês podem observar,
O número de conectores, né, foi padronizado, né, tanto que você pode ver que tem menos conectores do que na fonte AT. Temos chave de leitura de voltagem, né, para que não, se de repente você está com um computador em outra cidade, você consegue utilizar ele sem precisar de transformador, tá? E essa fonte aí, para vocês terem uma ideia, ela já é dos componentes, né, dos computadores ATX, mas ela ainda tem o botãozinho de ligar e desligar. Hoje já tem um sistema, pessoal, automatizado, né, nos computadores, que você não há necessidade de ligar e desligar as fontes. Ou seja, a partir do momento que você pega o ponteiro do mouse lá e clica em desligar no seu computador, né, a tua própria placa-mãe tem um fireware, né, um programinha, que também indica também a necessidade da fonte também seja desligada, tá? As fontes, pessoal, elas foram criadas no padrão ATX a partir dos anos de 1995 pela Intel, tá? Também fabricante dos nossos processadores, como todos nós já conhecemos, né? Uma das empresas mais conhecidas aí mundialmente falando na questão tecnológica, tá? É imprescindível você observar que a partir da fonte, pessoal, é que você vai observar, né, o teu computador funcionar, e aí ela vai ter essa opção nas fontes ATX de você não há necessidade de você ir lá e desligar o botãozinho, né? O Windows, né, e os sistemas operacionais Mac, né, que dos Macintoshes, né, que os computadores da Apple, eles já te dão essa opção hoje, né, atual de você desligar a partir do sistema operacional lá no mouse. Então, qual a importância das fontes? Vamos lá, das fontes de alimentação. Uma boa fonte de alimentação, pessoal, ela vai aumentar a vida útil dos componentes do seu computador, ou seja, ela não vai, né, permitir que teu computador tenha uma sobrecarga de energia, né? Ou seja, cada pecinha, cada componente do teu computador vai consumir exatamente a quantidade ideal de energia para o seu bom funcionamento, tá? Então vamos lá. As fontes ATX, pessoal, elas se subdividem em um tipo de alimentação. Temos as lineares, tá? Que é a que eu falei para vocês, que ela trabalha na voltagem de 110 e 120, tá, pessoal? E alimentam equipamentos até a voltagem de 12 volts, tá? Elas são uma fonte de uma certa forma mais simples para a maioria dos computadores aí que nós consumimos no máximo 300 até 400 watts de potência, tá? Não são fontes de energia tão modernas nem de alta voltagem, uma vez que os computadores, né, de uso doméstico não renderizam tanta necessidade de energia, né? Ela tem um sistema de segurança chaveado, né, bloqueado, para que não haja nenhum tipo de problema concernente à sobrecarga de energia. Então vamos lá. Tipos de fonte de alimentação chaveada. O que é isso? É um tipo de fonte de alimentação de alta frequência, né? Ou seja, geralmente elas são utilizadas para computadores de maior porte, né? Que exigem mais watts de potência, pessoal, né? E ela já tem um sistema de liga e desliga, né, automatizado também, tá? Geralmente elas são utilizadas para alimentar energias de alguns equipamentos, né, tipo notebooks, por exemplo, né? Ele vai dar o funcionamento correto na voltagem, na alimentação capaz de sustentar esses equipamentos ligados, sem ficar naquelas intermitências né, de você perceber que a luz está um pouquinho mais forte ou um pouquinho mais fraca. Então vamos lá, padrões de fontes, conectores AT e ATX. Né, como a gente falou lá, nas placas-mães, né, nas ATs, ela tem lá um conector de 12 pinos, né, que é o P8 e o P9, cada um com 6 pinos. E nas placas ATX, ela tem os conectores de 20 ou 24 pinos, né, que é um conector só, ou geralmente é de 20 pinos, e alguns já vêm, né, ou interligado, ou então com encaixezinho para você colocar mais 4 pinos, fazendo os 24 pinos, né, que a gente geralmente utiliza nas placas de maior consumo de energia. Aí, pessoal, nós vamos ilustrar aí justamente esses conectores, né? O ATX, pessoal, ele te possibilita, né, no caso, né, várias tensões de energia. Como eu falei para vocês, nem todos os componentes que tem dentro do computador eles consomem uma quantidade de energia igual, tá? Nós temos equipamentos que consomem de 3,3 watts até de 12 watts de potência de energia,
Então, por isso que a gente geralmente, você vai ver no conector, esses fios coloridos aí, cada um transmitindo uma força de energia diferente para cada tipo de equipamento, de componente que vai ser ligado à sua placa-mãe, né? Isso aí você já pode observar que na placa, nos componentes, nos conectores AT, pessoal, que é o P8 e o P9, esse que está do nosso lado direito da tela, ele era um tantinho diferente, né? Um pouco diferente, né? Em relação aos conectores ATX, né? Pelas suas voltagens, né? Que eram semelhantes, e talvez você se invertesse, né? Esses fios aí na hora de você plugar, de você conectar na placa, poderia haver uma queima do dispositivo, né? Em evidência. Então, conectores ATX. Para que servem todos os conectores da fonte de alimentação? Então, nós vamos, né, mostrar para você. Para alimentar, além da placa-mãe, placa de vídeo, monitor, HD, o SSD, os leitores ópticos, né, que a gente geralmente fala que é o CD, DVDs e Blu-ray, alimentação, né, do teu conector USB para você, no caso, fazer funcionar o teu pendrivezinho, né, e aí por aí vai. Olha aqui, a exemplo aqui, isso aqui é o conector ATX, que vai alimentar a tua placa-mãe, né, o de 20 e 24 pinos, né. É o mais comum de todos, né, dos conectores que nós vamos ter numa fonte de alimentação, tá, pessoal? Esse aqui, ó, 2 de 4 pinos, como vocês estão vendo, é um ATX 1.3, né? Muitos deles servem para alimentar placa de vídeo, ou placa de áudio, ou placa de rede, tá, pessoal? Esse de 6 pinos aqui, que é um conector de slot PCI 2.0 75 watts, também utilizado muito para placa de vídeo também, né? Vocês podem ver que, ó, mesmo sendo placa de vídeo, elas têm voltagens diferentes de acordo com a potência, né, da placa. Ó, um outro conector de 8 pinos, 6 mais 2 aí, também para placa de vídeo. Isso aqui geralmente são placas maiores, né, que você vai montar numa placa-mãe EATX, então vai te render um consumo maior de energia aí, ó, 150 watts de consumo, tá? Essas especificações, pessoal, quando você compra, digamos, a placa de vídeo, ela vem escrita lá e é visível, você vê esse conector, se ele tem 4, 6 ou 8 pinos, e aí, conforme a pinagem, você já vai imaginar aqui o consumo de energia, né? Quanto de energia ela vai ter que se alimentar. Por isso, pessoal, que na hora que você vai comprar a sua fonte de alimentação, você tem que somar todos os dispositivos, todos os componentes que você vai colocar na sua placa-mãe para saber o quanto de energia vai ser necessário. Então, digamos, se o seu computador lá vai consumir 800 watts de potência, geralmente você vai comprar uma fonte de 900 ou 1000 watts de potência para poder dar um ganho de segurança no funcionamento, né, normatizado do teu computador. Outro tipo de conector aí, pessoal, esse aí é o SATA, tá? Que a gente geralmente vai ligar o HD ou o SSD do nosso computador, tá? Ele vem com 7 fios, né? Dependendo do equipamento que você compra, ele fornece de 3.3, 5 ou 12 watts de potência. Esse conector aí é um conector chamado Molex, tá, pessoal? Ele é utilizado geralmente nos discos, né, de leitura óptica, né, como CD, DVD e Blu-ray. Esse outro aqui, ó, com 4 pinos, né, é para os antigos disquete lá que a gente falou lá atrás, né? Vai ser muito raro vocês utilizarem, mas se você vê um desses, você já sabe qual é a serventia. Obrigado, pessoal, né, por tudo. Tenham um ótimo final de semana para vocês.